bem-vindos a mais um Mantelicast. Hoje está um pouquinho diferente, a gente teve uma invasão aqui de duas pediatras da clínica e a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre puerpério. Antes disso, eu preciso dar uns recadinhos para vocês, combinado? Então, por favor, inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, @Mantelicast. A gente também tem o canal dos cortes, por favor, sigam, @Mantelicastcortes. E a gente também tá no Instagram, no Spotify e na Amazon. Deixa lá o seu like, compartilhe, comente, a gente adora saber o feedback de vocês, tá bom? Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a doutora Tati Mota, médica e neonatologista pediatra aqui da Clínica Mantelli. Eu me formei na Universidade de Mogi das Cruzes, fiz minha residência de pediatria no Hospital Infantil Menino Jesus e fiz minha especialidade de neonatologia no Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje eu tenho como convidada e amiga minha parceira, a doutora Cecília Gama Tartari, que vai se apresentar. Tudo bem, Cecília? Oi, gente, tudo bem, Tati? Tudo bem, galera? Eu também vou mandar um fala, galera, que hoje vai ser divertido, viu? Porque a gente aproveitou que o chefe viajou e a gente deu uma invadida aqui com a ajuda aqui da Raquel, sabe? Pra gente falar umas coisas legais pra você, então hoje vai ser divertido. Bom, para quem quer me conhecer, eu sou a doutora Cecília Tartari, sou pediatra, neonatologista da Clínica Mantelli e eu me formei lá no Rio de Janeiro. Fiz a Faculdade de Medicina de Teresópolis, da Unifeso. Fiz toda a minha residência de pediatria e neonatologia no Hospital da Polícia Militar no Rio de Janeiro também. E aí eu vim para São Paulo, já vai fazer 15 anos que eu estou em São Paulo. Aqui eu fiz pós-graduação, trabalhei bastante em UTI Neo, né? E aí, de repente, quando eu resolvi que eu queria fazer consultório de pediatria, eu fiz uma pós-graduação de nutrição materno-infantil da nutricionista que eu adoro, a Andrea Frix, e depois eu fiz uma pós-graduação de pediatria integrativa. E aí, aqui estamos para falar um pouquinho para vocês sobre o puerpério, né, Tati? Isso aí. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre puerpério. O puerpério é o período compreendido depois do parto. Tem gente que define o puerpério como sendo os 45 a 60 dias ali no pós-parto, mas ele não tem, na verdade, uma duração certa, né? Depende de cada mulher. Então, a gente pensa muito, né, nas modificações do corpo que a mulher sofre durante a gestação e também tem a parte funcional, né, neurológica, psíquica, enfim. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso com a minha amiga Cecília. Primeiro, Cecília, eu queria saber o que você nota, né, das mães no consultório nesse período, porque a gente acaba fazendo a consulta bem ali no comecinho, umas 3 consultas nesse período, mais ou menos. O que você percebe que as mães trazem? Então, eu percebo assim, o puerpério é um momento bem difícil, bem complicado, né? Porque a mãe está, enquanto gestante, se preparando, se prepara para aquela gestação, para aquele parto, e aí prepara o quartinho do neném, e prepara as roupinhas do neném, todo um enxovalzinho, e aí vai nas consultas, né, mensais lá com o obstetra, e aí depois começa aí com consultas quinzenais, semanais, enfim. Então tem todo aquele preparo e eu acho que as pessoas esquecem um pouco de se preparar efetivamente para esse período já com o neném, né? Então eu acho que a gente precisa se atentar um pouco a isso. Quando a gente faz a consulta pré-natal, né, a gente orienta bastante essa questão de que depois que o neném nascer, existe esse período, né, do puerpério, que é um período que a gente fica um pouco vulnerável, né, emocionalmente a gente fica um pouquinho comprometido, porque é tudo muito novo, é aquele serzinho pequenininho que depende 100% da gente, e aí a gente fica um pouco sem saber o que fazer naquele período, às vezes insegura, gera uma insegurança mesmo. Então eu percebo nessas consultas iniciais que os pais estão um pouco inseguros, né? E que a mãe, com aquelas mudanças todas hormonais também que acontecem, que não tem jeito, que acontece mesmo, fica um pouco mais emotiva, então chora por qualquer motivo, e é muita insegurança em relação à amamentação, porque eu sempre brinco que é muita pressão para a mãe, né? A mãe se sente muito pressionada com essa questão assim da amamentação, é fazer aquele bebezinho, aquele serzinho engordar, crescer, única e exclusivamente com o leite dela. Então, às vezes, a gente fica até pensando, gente, será que eu sou capaz? Será que eu estou produzindo leite suficiente? Será que está tudo certo? E aí o bebê chora. E aí, por que está chorando? Então, assim, leva aquele tempo também para a mãe entender aquele choro. Por que está chorando? Se é o choro porque está sujo, se é o choro porque está com fome, se é o choro porque quer um colo. Então, é um momento bem difícil. Então, esse primeiro mês, né, é o mês mais complicado. Primeira semana, principalmente.
e eu acho que tem muitas questões emocionais envolvidas. Sim. Acho que eu queria falar muito sobre isso, assim. A gente sabe que 70% a 80% das mães têm blues puerperal, né? E algumas delas vão evoluir com depressão pós-parto, psicose, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da sua experiência em consultório com as pacientes, enfim. O que eu percebo muito é exatamente em relação a essa insegurança, né? E uma coisa que eu percebo muito, inclusive aconteceu comigo, né? Eu tive essa experiência, eu tive 2 filhos. E com a minha primeira filha não foi diferente, né? Eu brinco que, olha, apesar de eu ser pediatra, neonatologista, eu achava que eu fosse tirar de letra e não tirei de letra. Então, assim, eu brinco, né? Eu sabia trocar fralda, sabia dar banho, sabia cuidar de um neném, sabia cuidar de coto umbilical, sabia botar roupa, tirar roupa, dar banho, eu sabia fazer isso tudo, mas no fundo, não sabia nada, né? Porque todo esse envolvimento emocional, a gente percebe que é muito diferente. E eu percebo que as mães ficam inseguras, em relação aos cuidados mesmo com o bebê e em relação também à questão de toda essa mudança, né, de ela estar deixando de ser ela, né, como um indivíduo individual, né, como uma pessoa ela própria, individual e tudo, para de repente ser uma pessoa que precisa cuidar daquele neném, ainda insegura, sem saber direito como é que está fazendo, e se está fazendo certo, se não está fazendo certo. E aí eu percebo que é como se fosse assim, dá um pouco de saudade daquele momento em que você é dona do seu nariz e um pouco de insegurança dessa nova vida. Então é como se você estivesse tendo que reaprender, renascendo de fato uma mãe. Na verdade, está aprendendo a ser mãe, né? Então está nascendo uma mãe, nascendo um pai, nascendo uma família. E isso tudo vai tendo repercussões, tanto na mãe quanto no pai, na família. E é impressionante que uma coisa que eu sempre falo nas consultas, que é assim, o bebê está dentro da barriga, durante 9 meses, se desenvolvendo, sentindo tudo que a mãe sente. Né? Então, todas as emoções, sejam elas boas, ruins, uma notícia boa, uma notícia triste, tensões, às vezes a mãe trabalha, né, tem funções um pouco estressantes, dependendo do trabalho, e o bebê está lá sentindo aquilo tudo. Quando nasce, não muda. Apesar de ter saído de dentro da barriga, continua, né, com essa ligação emocional. Então, quanto mais assim tensa e estressada a mãe ficar, o bebê também vai ficar. E aí tem a questão do choro, que às vezes a mãe fica querendo cessar aquele choro, e aí começa a ficar nervosa. Aí eu brinco, entra naquele ciclo, né? A bola de neve. O bebê chora, a mãe fica nervosa. Aí o bebê chora mais ainda, aí a mãe fica mais nervosa. Aí o bebê chora mais. Aí eu brinco, entra o pai. Tem que entrar o pai para cortar o ciclo. O pai pega o neném, tira de cena e a mãe se acalma. Eu falo, vai no banheiro, joga uma água no rosto, dá uma respirada. E aí tudo volta, né, ao normal, e vamos tentar de novo. E isso vai. Então tem que ter uma parceria também. Então eu sinto um pouco em relação a isso e fico muito atenta em relação às questões do blues puerperal, dessas questões mais graves no caso. E às vezes o pai sinaliza, às vezes eles mandam uma mensagem, ligam, olha, eu tô achando que tem alguma coisa estranha, com os cuidados, com alguma coisa assim. E aí eu também fico preocupada e já até aciono o obstetra normalmente para a gente conversar junto a respeito dessa família, né? Você falou um pouquinho, e eu até ia te perguntar sobre isso do seu ponto de vista pessoal, assim, porque eu não sou mãe ainda, né? Então eu posso falar o meu ponto de vista pessoal como rede de apoio, assim. Eu sou tia, né? Então, quando a minha irmã passou pelo pós-parto, o puerpério dela, eu acompanhei de perto e eu tenho amigas que também já passaram. E, assim, vendo de fora, a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente que tá de fora da rede de apoio, você percebe que aquela mãe não tá bem, e aí você fica meio sem saber como ajudar. Parece que, assim, quem tá de fora não entende muito bem o que a mãe tá pensando ou tá passando, e aí você não sabe se você pergunta, se você tenta ajudar, e é meio, né? Eu queria saber, do seu ponto de vista pessoal, como que você, especialmente da Ana Clara, né? Como que você se sentiu? O que passava pela sua cabeça? Como que você via essa atitude das pessoas da sua rede de apoio? Como que é para a mulher, né, desse ponto de vista pessoal, assim? Então, como eu falei, né, quando eu tive a Ana Clara foi uma gravidez planejada, né, então, assim, eu quis engravidar, eu demorei um pouquinho, então eu já estava naquele momento de, ai, meu Deus, tá demorando, aí eu sempre brinco, eu resolvi comprar um cachorro. Aí eu desfoquei do neném,
vou comprar no cachorro. Aí pesquisei as raças, o canil e tudo. Quando eu estava quase, eu descobri que eu estava grávida. Aí andei para trás do cachorro. Falei, pronto, agora eu tenho que me preocupar. E aí foi uma gravidez assim, que eu trabalhei muito, porque assim, eu gosto de trabalhar, né? Gosto. E aí, quando ela nasceu, mas assim, me cuidei, claro. E quando ela nasceu, eu tava assim, eufórica. Nossa, esse é o meu bebê. Então eu tinha aquela sensação muito gostosa, assim, esse é o meu bebê. Então era uma coisa que eu olhava para ela e falava, nossa, é tudo muito lindo. Agora, assim, eu só vou fazer uma observação, tá? Que eu brinco até com as pacientes que eu queria ter filho hoje em dia, com os médicos da clínica Mantelli, tá? Porque eu não tive golden hour, eu não tive, meu bebê foi pro berçário, tomou banho na primeira hora de vida. Hoje em dia eu olho para trás e falo, meu Deus, eu não queria tudo nada muito diferente, disso. né? Então, assim, viu, doutora Tati? Quando você tiver filho, vai ser tudo eu vou bonitinho. ter a melhor pediatra desse Brasil, gente. Com o maior prazer. Então, voltando... Então, assim, eu fiquei muito encantada com aquele neném, que era o meu neném, né? Então, assim, nossa, aquela coisa do colo, do amamentar. E realmente, assim, ela mamou na primeira hora de vida. Isso ela mamou, tá, gente? Então, bom, ainda bem. E aí, realmente, eu tive facilidade. Ela pegava bem, sugava. Claro, tem aqueles pequenos ajustes. A gente não sabe direito pegar direito o neném, né? Então, parece simples, mas não é. E é engraçado que antes de eu ter filho... Eu tinha como eu gostava, sempre gostei do alojamento conjunto, da sala de parto e tal. Então, quando eu ia pro plantão, a gente se dividia, né? Uns ficavam na UTI, outros iam passar visita no alojamento conjunto. E eu tinha uma tendência sempre para alojamento, tanto que o pessoal gostava de dar plantão comigo, né? Porque quem é intensivista gosta de UTI, tá? E aí eu ia pro alojamento e gostava, mas eu tinha um certo preconceito. Preconceito, assim, mais ou menos. Porque quando eu ia passar visita nas mães, que a mãe falava, ai, meu peito tá machucado. Aí eu ficava olhando assim e falava assim, eu já não quer amamentar. Essa daí não quer amamentar. Só que hoje em dia eu já vejo que é completamente diferente. Então eu mudei muito o meu ponto de vista. Porque realmente amamentar não é fácil, né? Aquela coisa aquelas fotos lindas de Instagram, todo mundo lá amamentando. Não, gente, não é assim. Você também concorda que existe uma romantização da amamentação? Com certeza, existe uma romantização. É fantástico, maravilhoso, depois de umas 2 semanas, quando já está tudo estabelecido, né? Porque é difícil. A maioria das pessoas corta, né? Esse pedaço da parte difícil, Isso. Do choro, do laser e de precisar de consultora, enfim. Imagina, a pojadura. Ninguém falava pra mim que meu peito ia fazer assim, bluft. E de repente duro, desesperador, ter que tirar a bomba. Enfim, porque tava duro, eu chorava de dor, eu ia pro banho e ficava massageando a mama. Gente, ninguém falava isso pra mim. Ninguém falou isso pra mim, né? Então é difícil, complicado. E romantizam sim, pulam essa parte, de fato. Então, eu tive dificuldade, sempre falo, gente, apesar de ser pediatra, né, a coisa da pega, da amamentação, né, que a gente sempre faz uns cursos de amamentação, é muito difícil, porque na prática é difícil. Às vezes o bebê não abre a boca adequadamente, às vezes aquela coisa de um lado você pega bem, o outro lado você já não pega tão bem, o bico é diferente do outro, então, às vezes o bebê tem preferência por um lado do que o outro, aí o lado fica machucado, o outro não. Então, é difícil. O bebê dorme, aí vai pro peito, aí começa a sugar. Daqui a pouco ele faz... Aí solta. Aí tem que botar de novo. Então, assim, às vezes você tá cansada e aqui vai cansando, e o peito machuca, e dói. Aí é aquela coisa que eu sempre falo, né? Vai botar o bebê no peito. Aí você vai assim. Aí daqui a pouco o bebê vai chegando, você vai fazendo assim, tirando o bico do peito, assim. Porque vai doer, né? Aí ele pega, você vai na lua, volta, parece que tem uma agulha quente enfiando no bico do seu peito, assim. E aí, depois você... Aí na hora que pega, começa a sugar e dá aquela melhorada. Então, assim, é difícil. Então, eu entendo muito as mães e eu acho que isso é que traz muito desespero. No começo. Então, eu tive um puerpério, assim, um pouquinho difícil. Eu chorava. Então, assim, às vezes eu estava contando uma história rindo, de repente eu engatava num choro, assim, com meu marido, sabe? E ele falava, o que eu falei? Eu falava, nada, não sei, o que aconteceu? E o que passa pela cabeça, assim? É mais a privação de sono ou é mais a preocupação com o bebê? Ou é mais aquela coisa de a antiga Cecília não existe mais? Eu sempre tento entender o que está passando pela cabeça da mãe, né? Porque acho que eu penso assim, você tentando entender o que a pessoa está sentindo, você consegue ajudar melhor. Mas é muito difícil de quem está de fora entender de fato, a menos que alguém que já passou por isso, né? Isso, então. É tudo junto, né?
A gente tem, primeiro, essa coisa da insegurança, né? Será que ele está mamando bem? Será que o meu leite está sendo suficiente? Então, existe essa insegurança. Será que eu estou cuidando bem? Porque, assim, é um serzinho tão frágil, que você olha e fala, gente, é tão frágil, depende tanto da gente, que você fica... E, ao mesmo tempo, é um excesso de amor, sabe? É tanto amor que você fala, você quer, né, dar aquilo tudo, aí você está insegura, será que eu estou dando o suficiente? Aí vem o outro lado. Nossa, eu estou exausta, né? Aí vai chegando no fim do dia, é o pior horário, né? Quando você começa a ver que está anoitecendo, aí você olha para trás e fala, gente, passou o dia, o que eu fiz? Fiz nada. Você fez tudo, mas não fez nada, né? Você tem a sensação de que nada daquilo que você fazia antigamente, saía para trabalhar, dava plantão, passava no supermercado, hortifruti e etc., você não faz. Mas tem um trabalho enorme dentro de casa. Então é cansativo. E aí você vai ficando meio... Aí você já começa a pensar, como que vai ser a noite? O neném vai dormir? Não vai dormir? Então tem momentos que, de fato, olha, isso é importante, tá? Porque tem momentos, gente, que você tem vontade de devolver o neném. Você olha para trás e fala assim, gente... Por que eu fui inventar de ter filho? Minha vida estava tão boa. Por que eu fui inventar de ter filho? Só que assim, meio milésimo de segundo depois você pensa assim, você sente uma culpa de estar pensando aquilo, porque você fala, gente, mas eu queria tanto ter um neném. Ai, que pecado, ai, Deus vai me castigar de estar pensando isso. Mas, gente, vem esse pensamento. E eu falo isso em consulta. Logo na primeira consulta, tem pacientes que falam para mim assim, ai, doutora, obrigada, porque foi mais uma consulta minha do que a do neném. Porque eu verbalizo isso. E as mães se sentem um pouco culpadas de sentir e não conseguem falar. Então, quando eu verbalizo e falo, você está sentindo isso, 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 a mãe começa a chorar. A primeira coisa, chora. Aí tem um lencinho lá. Já está pronto para isso. Pronto. E aí a gente tem que acolher, né? Então, acho que o acolhimento é importante. E eu acho que a rede de apoio é importante. E a rede de apoio, né, Tati? Eu acho que você também vai... Como funcionou de rede de apoio? O apoio é aquele que realmente apoia, né? É aquela pessoa que está ali para te ajudar. Para te oferecer uma água, para te oferecer uma frutinha cortadinha, para lavar a roupinha do neném, para dar um jeito na casa, dar uma organizada, né? Então, para ficar com o neném um pouquinho enquanto você vai descansar ou vai tomar um banho, que você possa tomar um banho de pelo menos uns 10 minutos, né? Porque às vezes o banho fica de 1 minuto. Então, isso é uma rede de apoio, né? Às vezes a gente acha que aquela pessoa que fica dando muito palpite, ela mais gera ansiedade do que ela apoia. E eu acho que você deve receber isso também no consultório, né? Sim. O que eu percebo muito, assim, é que às vezes a gente perguntar... Eu tenho a impressão de que as mães não querem conversar nesse momento, e eu acho que é um pouco isso que você falou. É muito a questão da culpa, né? Como que eu vou reclamar que o meu bebê tá aqui, sabe? Meu bebê nasceu, tá com saúde, eu não posso reclamar. E a questão é essa, né? Eu tento sempre passar para elas, olha, você é ser humano como todo mundo, porque parece que você virou mãe, você veste uma capa de Mulher Maravilha e você é obrigada a aguentar tudo com uma pose de Mulher Maravilha, do tipo, eu aguento, sem reclamar. E não é isso, né? Então, assim, eu sempre falo da minha situação de rede de apoio, né? Eu falo, olha... A minha irmã já teve neném, algumas amigas já tiveram, e o que eu sempre falo é, tô aqui pra você. Acho que você conta uma história, né, tô aqui, eu vou deixar ela contar, tá, gente? Eu acho que é bem isso, assim, eu me coloco à disposição, se você quiser conversar, eu tô aqui, se você quiser chorar, eu tô aqui, se você quiser que eu faça um café pra você, eu tô aqui. Essa é a função da rede de apoio, né? Você tá ali pra abraçar. Ó, eu tô aqui para te ajudar, seja no que for. E acho que falta um pouquinho disso, né? Se você esperar uma mãe pedir ajuda, ela não vai fazer isso. Não vai você tem que meio que se colocar ali fazendo e, ó, tô aqui, mostrar que você de fato tá ali, né? Isso. Agora eu queria que você contasse a sua história. Eu tava grávida ainda. E aí a gente tem uma amiga, até uma amiga em comum, nossa chefa. E aí ela falou pra mim assim, ela foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado quando eu descobri gravidez e tudo. E ela falava pra mim, ela já tinha 2 filhos, né? O menor dela acho que tinha 3 anos. E ela falou pra mim assim, amiga, se um dia você me ligar e só chorar, eu vou te entender. E eu olhei pra cara dela e falei, nossa, tá louca, né? Por que eu vou chorar? Por que eu vou chorar? Eu não tenho motivo pra chorar, eu vou estar com o neném, eu tô ótima. Vai ser lindo. E, de repente, era isso, gente, é isso.
né? Porque você tem vontade de chorar, você tem que ter alguém para compartilhar isso. E eu me lembro que isso é uma coisa que o soluço é uma coisa que estressa os pais, né? E aí eu ficava repetindo para mim mesma: tossir, espirrar e soluçar é comum até os 3 meses. Tossir, espirrar e soluçar é comum até os 3 meses. E aí, só que eu morava num prédio que no primeiro andar morava uma amiga minha também, neonatologista. E a gente até feito faculdade junto, enfim. E aí, eu me lembro que um dia eu bati lá na porta dela e falei assim: dá pra você dar uma olhadinha? Porque assim, não para de soluçar. Eu sei que é comum, mas assim, eu preciso que você dê uma olhada, porque a criança não para de soluçar, não é possível. E aí ela falava assim: você é louca. Deixou de ser pediatra, né? Então, mas tá tudo bem. Ela falou: tudo bem, eu vou ver, eu vou examinar, tá tudo bem. Aí eu, então tá bom. Então, realmente, a gente fica insegura. Eu acho que gera muita insegurança. A gente sente, às vezes, meio uma solidão, sabe? Por mais que você... Olha, minha mãe estava comigo, meu marido estava comigo, mas era uma solidão. E, nessa época, meu marido trabalhava à noite. Então, ele saía de casa, tipo, 4, 5 horas da tarde, só voltava, tipo, meia-noite. E aí, a hora que ele saía era exatamente a hora ruim para mim, porque era a hora que começava a escurecer. E eu me lembro que eu olhava na janela e falava assim: gente, as pessoas andam na rua, existe vida lá fora. Porque eu me sentia presa dentro de casa, sabe? Eu sentia que eu não conseguia sair porque tinha um neném, porque eu não conseguia receber, essa história é engraçada, eu não conseguia receber visita. Eu não queria receber ninguém. E aí, porque mexia, né, com tudo, toda a rotina. E a Clara nasceu em dezembro e era perto do Natal. E no Natal, minha mãe já estava aqui e o meu pai veio do Rio. Eles moravam no Rio. E aí, quando meus pais chegaram, a gente ia passar o Natal na casa de uma prima minha. E aí eu ia levar a Ana Clara, lógico, meu marido ia trabalhar. E aí eu falei para ela assim, minha mãe falou: vou ao shopping comprar umas lembrancinhas. Aí eu falei: tá bom. E a minha funcionária, que está comigo até hoje, mas já há 12 anos comigo, ela falou assim: não, eu vou ficar aqui. Aí quando ela chegou assim, sei lá, um horário lá dela, embora, ela falou: dona Cília, tô indo embora, tá? Eu olhei para ela, falei, segurei na mão dela e falei: não, você não vai me deixar aqui sozinha com esse neném. Ai, que louca! Falei: você não vai me deixar sozinha, você vai ficar aqui até meus pais chegarem. Aí ela me olhou assim com uma cara, tipo, nossa, acho que ela surtou. Tipo, nunca mais vou deixar ela sozinha com o neném. E ela ficou comigo, imagina, gente, eu não tinha coragem de ficar sozinha com ela. Louca. A gente fica meio louca. E aí eu me lembro que eu comecei a ler foi nesse momento que eu comecei a ler muitos livros de autoajuda, né, que falava sobre esse período do puerpério. E aí tinha um livro especificamente que chamava Vai Melhorar e Outras Mentiras que Contam para as Mães de Primeira Viagem. Nunca me esqueço desse livro. Porque é exatamente isso. Ele começou a falar isso tudo. E eu falava assim: gente, tá vendo? Não sou só eu que sinto isso. É normal. É normal. E as pessoas não falam. Então, assim, a coisa da amamentação, eu me lembro que eu cheguei na consulta, né, de retorno lá com a obstetra e também na consulta da pediatra. E eu tive a boa sorte de ter muito leite. Eu dava peito, ainda tirava, armazenava, enfim, só que era cansativo dar o peito. E ela dormia no peito, aquelas coisas todas. Chorava. E aí, a pediatra, tanto a pediatra como a obstetra, confessaram para mim: não, mas eu dava um complementozinho. Aí eu, dava um complemento. Olha isso, ninguém Mas não fala. te deu como opção, né? Não me deu como opção. Só que, no fundo, aquilo só me serviu de alívio, porque, de fato, graças a Deus, eu não precisava, né? Mas me serviu de alívio, que eu falava assim: gente, não sou só eu que tenho dificuldade, né? Mas acho que é uma coisa a se pensar no sentido de, ótimo, você tinha bastante leite, mas e uma mãe que, por exemplo, não tem e que as pessoas não dão como opção? Acho que é essa questão. Eu vejo muito isso, assim. Você é obrigada a amamentar, o seu peito pode estar sangrando, o bico caindo e você é obrigada. Não, gente. Não. Eu acho que as coisas têm que ser muito individualizadas, né? Acho que hoje, graças a Deus, os profissionais estão se preocupando em personalizar o atendimento, né? De olhar especificamente para aquela família. E tem um olhar individualizado, porque realmente as pessoas são diferentes. Sim. O limiar de dor das pessoas é diferente. Né? Cada mãe, cada bebê é um bebê. Tem aquele bebê que é sugador, que quer ficar sugando o tempo todo. Porque a sucção traz prazer para o neném. Sim. Então, não é só nutritivo, só que o peito está doendo. E aí? Sim. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. E é engraçado que você falou em relação à questão da fórmula, né? As pessoas acham que fórmula é um veneno.
Exatamente isso. É um veneno. É. Fala, eu vou dar fórmula. Ai, meu Deus. Que horror. Aí eu falo, gente, calma. Parece que isso faz a mulher se sentir menos mãe, né? Menos mãe. Eu falo, calma. Existe. Eu falei assim, gente, a indústria está super moderna. Se precisar Exato. dar, a gente vai dar. Exato. Tá tudo bem, né? Tá tudo Só um bem. adendo, assim, né? A gente não é contra a amamentação, pelo amor de Deus, tá? A gente sabe de todos os benefícios que existem em amamentar. O que a gente tá falando é que, assim, isso é muito individual. E hoje em dia, falando sobre parto e tudo mais, é a autonomia da mulher. Você tem que escolher como você quer o seu parto. Se você quer amamentar, é o seu corpo. Então, eu acho que tudo bem se a mãe não quer amamentar. Eu vou dar acho que a minha irmã não vai se importar. Eu vou dar uma opinião pessoal, assim. A minha irmã, por exemplo, nunca amamentou meu sobrinho. Aliás, amamentou, né, quando nasceu, na maternidade. Ela teve alguns problemas no pós-parto. Inclusive, ela teve blues puerperal e depois ela simplesmente não quis amamentar. E ela me perguntou, tem algum problema ele não mamar? Eu falei, não. Ele vai crescer forte, saudável, igualzinho outros bebês. E hoje o Dudu tá aí com 1 ano e 3 meses. Quem me segue nas redes sociais sabe que é meu neném mais lindo do universo. E ele tava ótimo, gordinho. Então, assim, não é um veneno da fórmula. Hoje em dia as fórmulas são ótimas, excelentes. Tem vários tipos de fórmula. Então, assim, acho que é individualizar. E se a mãe não quer amamentar, por que não, né? Tem que dar uma opção para ela. Sim, e existem esses momentos também. Então, por exemplo, igual você falou, né? O peito está muito machucado. Uhum. Né? Nossa, tá que não consegue nem... Gente, aí também não tem como. A gente faz pausa, é Exato. normal. Às vezes a gente faz pausa de 24 horas do seio, né? Não oferece o seio. E aí, para as mães que têm a possibilidade, que conseguem tirar, a gente oferece o próprio leite materno no copinho, numa colher dosadora, e evitar um pouco a mamadeira, porque prejudica realmente, né, a questão da amamentação, confusão de bico, enfim. Mas a gente pode oferecer o próprio leite materno ordenhado, né? Porque às vezes quando a gente tira na bomba, não fere tanto o peito. Mas a gente consegue fazer pausa. Ou então, às vezes, você não consegue tirar, faz a fórmula. Então, assim, às vezes são coisas emergenciais, sabe? Sim. E é isso, às vezes a mãe não quer, e você tem que aceitar, e não pode ficar... Porque às vezes eu sempre falo também, gente, uma mamadeira bem dada é melhor do que um peito mal dado. Exato. Então, assim, existe muita troca, né? Você tá lá com o seu neném, aquela dedicação e tudo, e de repente você tá lá, assim, tipo, sofrendo, não quer... É até um pouco de rejeição também com aquilo. Então, às vezes, a partir do momento que ela se livra daquilo que não está fazendo bem para ela, é um alívio tão grande que a relação dela com o neném, com o pai, com a família, se torna muito melhor. Né? É claro que a gente vai incentivar a amamentação sempre, porque é o melhor leite que a gente pode dar para o nosso filho, é o nosso próprio leite. Né? Mas existem algumas situações que a gente tem que ter esse olhar um pouco mais individual, né? Sim. Bom, a gente falou bastante sobre a amamentação, porque eu acho que é uma das queixas mais frequentes, né, nesse período aí do puerpério. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é relação entre o casal, né? Porque não é mais só um casal, agora é um pai, uma mãe e um bebê. E como que fica, né, isso durante esse período aí, depois que o bebê nasce? Olha, eu tenho observado que os pais estão muito presentes e participativos. E eu acho que isso é maravilhoso. Sabe? Eu acho que a visão do pai mudou muito. E isso realmente, a tendência é cada vez mais mudar. Porque, na realidade, o filho é do casal. Exato. Né? E aí, o pai, ele tem essa função, né, de dar esse apoio, de dar o equilíbrio. Porque a mãe está tão envolvida com essas questões, tanto de alterações hormonais, como também a questão da amamentação, da dor, né? Se for uma cesárea, tá doendo a cesárea. Às vezes, se for um parto normal, também tá doendo lá. Então, assim, é tudo tão complicado, dinâmico. Aí, acorda de madrugada, aí é a mãe que tem que dar o peito. Então, assim, eu acho que o pai, ele serve é o alicerce, é o apoio. Né? É aquele colo, né, que ela precisa. E aquele suporte. Então, por exemplo, eu tenho observado muito, eu acho muito interessante, tem pais que eles conseguem, assim, se organizar de uma maneira interessante. Eu brinco que é o plantão, né? Então, assim, um fica acordado, gosta de dormir mais tarde, então ele fica mais desperto até, sei lá, 2, 3 da manhã, e aí, o bebê acordou, ele pega, ele leva a mãe da amamenta, ele põe para rotar e põe o neném para dormir. Aí, nisso, a mãe já descansou,
E aí ele vai dormir e ela fica mais desperta, assim, né? Se o neném precisa de algum suporte nesse horário, ou até mesmo se o neném volta a dormir, ela fica mais ligada. E aí ela acaba levantando mais cedo, né, para a dinâmica, e ele acaba dormindo até mais tarde. Então, essa dinâmica eu acho interessante, que eles conseguem fazer bastante. Tem os pais que acordam junto com a mãe, né? Então, a mãe, eles vão lá, ele pega o neném, aí ele põe, aí a mãe amamenta, aí depois ele põe para rotar, ele faz dormir, ele dá o colo. Então, assim, eu falo, gente, colo de pai é a melhor coisa. A mãe tem um peito, o pai tem um colo. É aquele colo mais largo, quentinho, tem o barulhinho do coração. Então, assim, e isso traz um envolvimento do pai com a criança que é muito importante para os dois. Porque a mãe é aquilo, passou 9 meses sentindo o neném mexer, então já tem todo aquele envolvimento, aquele envolvimento emocional, aquela empatia, aquilo tudo. E aí tem a amamentação, é o colo da mãe, é o cheiro da mãe, tudo é a mãe, né? E aí o pai, ele tem que se colocar nesse papel, né? Então, essa coisa, assim, né, do cuidado, tem muitos pais que dão banho, né? Então, eu acho super interessante. As mães, às vezes, falam, não, eu espero ele chegar para ele dar o banho. Ótimo. Então, eu acho isso maravilhoso. E eu tenho percebido, assim, que é claro que as avós, elas ajudam muito. Mas, às vezes, né, gente, vamos combinar, que a grande maioria, às vezes, dá um pouco de palpite. E são criações diferentes, né? O pai tem uma criação, a mãe tem outra, e aí vem a sogra de um com a sogra do outro, né? Porque, ao mesmo tempo que é pai e mãe, mas é sogra um do outro. Então, às vezes, gera um pouco de conflito. Então, assim, se o casal está nessa harmonia, fica muito mais gostoso e muito mais leve. E eu tenho percebido que quanto mais harmonioso é o negócio, melhor. E o pai, quando ele se coloca assim como uma rede de apoio no sentido daquele apoio, o alicerce, que a mãe fica mais à vontade, eu percebo isso até nas consultas. A mãe chega e começa, e fala um monte de coisa. Já vem com a listinha, que eu acho ótimo. A listinha eu acho ótimo, porque não esquece de nada. Eu falo, gente, anota. Porque senão esquece de perguntar. Então, vem com a listinha. Aí ela fala, e o pai fica lá. Aí, daqui a pouco, ele só vai dando os palpites, fazendo as observações dele, do de fora, né? Isso que você falou, que é como você enxerga, como você... E é super interessante, porque aí eu consigo captar o que ela está sentindo, o que ele está enxergando, e eu consigo ajudar de uma maneira melhor, né? A lidar com isso. O Domingos falou uma coisa no último podcast que eu fiz com ele que eu achei muito legal. O pai, ele não é rede de apoio, né? Ele faz parte da família. Então, eu acho que... E eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas às vezes a mãe não deixa, né, o pai participar e tudo mais. Mas eu acho que tem outro ponto de vista, né? É o que a gente estava falando. Nesse período, especialmente, a mãe não pede ajuda. E eu acho que a gente é criado numa sociedade que é meio que obrigação da mulher cuidar do bebê. Então, aquele pai que espera a mãe pedir, do tipo, tá esperando a mãe pedir para trocar... Ela não vai pedir, ela vai se virar e vai fazer tudo. Então, eu acho que o que eu percebo também um pouco aqui no consultório, especialmente, é que os pais estão mais proativos, né? Então, ele não espera ela pedir. Eu, geralmente, dou um empurrãozinho, assim, que eu até brinquei, né? Que alguns pais devem me odiar, porque eu falo assim, gente, a mãe é para amamentar. O restante é o pai que faz e a rede de apoio. Então, porque, assim, para quem observa, não só para quem amamentou, mas para quem vive ali perto, sabe que amamentar é exaustivo. É exaustivo. Então, eu até brinco que o bebê suga literalmente a mãe, né? É muito cansativo. Então, o que eu sempre falo é, a mãe vai amamentar, o pai põe para rotar, troca fralda, dá banho, o resto é função paterna, porque... Cara, se a mulher tiver que fazer tudo, né? Muita coisa. Então, a gente dá esse empurrãozinho do tipo, querido, vamos lá. Vamos lá, né? Né? E não é ajudar, né? Não é ajuda. Vamos fazer a sua função. É função de pai mesmo. Porque você vai participar. E é legal, porque, assim, às vezes os pais não têm essa proatividade, mas quando você dá esse parece que dá um... Opa, acordei. Né? E aí é legal porque com o passar do tempo você vai sentindo que a relação dele com a criança vai melhorando. Exato.
ele vai ficando muito mais envolvido com o neném, certeza. né? Muito diferente. Os pais que participam mais, você vê que o bebê tem um reconhecimento, porque é muito claro isso, né? Que quando o bebê é muito pequenininho, assim, no primeiro ano, ele tem preferência pela mãe. Mas os pais que participam muito, é igual. Você vê que o bebê pede pai e a mãe, é igualzinho, não tem preferência entre os dois, né? E eu percebo muito isso no consultório, assim, com os bebês nesse primeiro ano de vida que a gente acompanha mensalmente, né? Primeiro mês a gente faz consultas, às vezes até semanais, né? A gente vai, 7 dias de vida, uma semana depois, às vezes se precisa pesa, outra semana se precisar de novo, a gente pesa de novo, né? Porque isso é uma coisa interessante, a questão esse que eu falei antes, né? Desse peso, essa responsabilidade que a mãe tem de amamentar. Preciso fazer esse neném ganhar peso, né? Porque perde peso logo que nasce, a mãe já fica, ai, perdeu peso. Meu leite não está sendo suficiente. Meu leite não está sendo suficiente. Eu tinha isso, gente. Ai, eu achava. Eu tinha um monte de leite. Eu falava, essa criança não vai. Então explica, por favor, por que não existe isso de leite insuficiente? Então, o primeiro leite que sai, a gente sabe que é o colostro, né? Que é um leite um pouco mais fluido, mais clarinho. Então, ele prepara o intestino do neném para receber o leite maduro. Ele sai em pouca quantidade, mas o estômago do neném é pequeno. Então, ai, doutora, mas eu não sei se está sustentando. Está! É suficiente. É suficiente. É aquele leite que eu brinco, que você aperta o bico do peito, sai 3 gotinhas, você fala, nossa, tá ótimo, né? E aí, depois de uns 3, 4 dias, é que vem a pojadura, que é aquele momento desesperador, assim, que a mama fica desse tamanho, dura, quente, é horroroso. Aí, depois que passa aquilo ali, vem a fase da produção equilibrada, né, que eu falo. E a mãe, ela tem uma tendência a produzir aquele leite específico para aquele neném, para aquela demanda, né, daquele neném. Então, o seu corpo, ele vai tirar nutriente de onde tiver para produzir aquele leite para o neném. Então, assim, é claro, você tem que se alimentar bem, né, com a suplementação necessária e tudo, óbvio, mas, assim, o leite, ele é um leite suficiente. Às vezes, o bebê precisa mamar mais vezes por uma necessidade do bebê, né? Às vezes, até nesse momento que da amamentação em si, que ele está lá sugando, que dá aquela cochilada e depois volta a sugar. Então, isso é importante, né, ter essa sucção, assim, efetiva. Então, assim, quando o neném está... Aí a gente vai avaliando que essa questão do peso, né? Claro, o neném que está ganhando peso adequadamente, gente, não tem porquê ele não tá sendo suficiente. Então, às vezes ele quer mamar mais vezes, mas o livre demanda é isso, na hora que ele quiser mamar. E uma pergunta muito frequente que a gente recebe, né, nas redes, pela internet, é a respeito da frequência da amamentação. Então, quanto mais o bebê mama, mais a mãe vai produzir leite. Então, a gente tem na areola uns receptores que mandam, quando são estimulados através da sucção, eles mandam uma informação para o cérebro, ó, tem que produzir leite. Então, quanto mais tem esse estímulo, mais leite vai ser produzido. Então, quando o bebê tem uma frequência boa de mamadas, né, a cada 1h30, 2 horas, que é normalmente quando a gente vê assim, nesse começo, aí 3, 4 meses, a mãe vai produzindo bastante leite. Então, isso é que é o mais importante. Aí, voltando só um pouquinho em relação até à questão das consultas, uma coisa que alivia um pouco essa questão dessa responsabilidade da mãe de fazer aquele neném engordar e tudo, é justamente pesar. Então, por isso que às vezes a gente até pede, né? Vamos fazer um retorno semana que vem só para pesar, porque a mãe a gente é nítido, não é? Ela fica feliz, né? Quando o bebê você ganha põe tá engordando. Você põe o neném na balança, que aquela balança dá uma subida no peso, você vê a mãe fazendo assim. Dá alívio, né? É bem isso. É bonitinho. É bem isso. Voltando um pouquinho para a questão do puerpério, você acha que tem como a mãe se preparar para isso durante a gestação, de alguma forma? A gente sabe que é uma questão fisiológica, principalmente, né? Pela queda dos hormônios logo que o bebê nasce. Mas você acha que alguma coisa ajuda? Eu acho que a informação ajuda. Eu acho que isso que a gente está falando, sabe, em relação a todas essas sensações, porque quando ela tiver essas sensações, ela vai falar, eu não sou a única que estou passando por isso. Porque, às vezes, é a questão da culpa, né? Nossa, eu estou sentindo que horror. É como se eu estivesse rejeitando o neném, sabe? Essas sensações que são ruins, às vezes. A privação de sono, você fica cansado, você fala, ai, Deus, sabe? E eu acho que ela ter essa informação é importante, porque ela não se sente sozinha.
E também para se preparar com essas questões da rede de apoio no sentido da casa, sabe? Porque, assim, às vezes, o casal só tem uma pessoa que vai uma vez por semana fazer uma faxina na casa. Eu sempre falo, gente, vocês têm que organizar a comida, vocês têm que organizar a organização da casa, lavagem de roupa e tudo, porque pode parecer uma bobagem enquanto você é só um casal, mas quando você tem um bebê, você não tem tempo. Você não vai ter tempo de cozinhar um arroz, de fazer um legume, você não vai ter tempo de cortar uma fruta. Então, assim, organize-se, sabe? Eu sempre falo, vamos organizar. Vocês têm quem faça comida, vocês têm quem ajude na casa, organizar a casa, lavar roupa, né? Fazer uma faxina, assim, que seja mais frequente. Porque tem mães, assim, mulheres, principalmente a gente que já está, né, numa geração um pouco mais independente, que a gente é meio metódico até com a casa, né? Ah, é organização, tem que organizar, tem que organizar. E aí, quando você vê que a casa está uma zona, que você não vai ficar organizada... É mais um fator, né, de estresse. É mais um fator de estresse. Então, eu acho que são essas coisas que a gente pode se preparar, assim, nesse sentido. Porque o puerpério em si, cada um vai sentir na pele de um jeito diferente. Mas se a gente conseguir ter essa sensação de que eu já li isso, o que eu estou sentindo, acho que é isso aí, tá normal. Né? E eu me lembro que eu ficava muito pensando nisso. Falei assim, gente, olha, eu não estou muito bem, não. Se passar de 40 dias, eu já vou começar achando que eu estou deprimida. Essa era a minha próxima pergunta. O que você orienta como sinal de alerta? Do tipo, se acontecer isso, você precisa procurar ajuda, algum profissional, sabe? Engraçado que, assim, eu tive poucos casos que eu fiquei muito alerta, né? Era em relação... a essa questão de não conseguir cuidar, o pai inclusive que me relatou, da mãe não estar conseguindo cuidar do neném, de não estar conseguindo dar o peito para o neném, de não estar conseguindo, sabe, ter uma ação mesmo, né, de cuidado com o neném. E aí eu fico um pouco atenta, aí eu contacto o obstetra para a gente junto, né, na consulta, aí o obstetra vai também intervir, vai tentar entender o que está acontecendo, vai tentar ajudar de alguma maneira. E às vezes mesmo na consulta eu percebo assim uma certa apatia, às vezes, sabe? Você pergunta as coisas e ela fica muito, falando muito assim, às vezes sem muito entusiasmo. Eu já fico também um pouco atenta, já tento puxar um pouco para a questão de como que tá, já tento puxar um pouco o que você está sentindo, como é que estão as coisas, como você está. Eu já desfoco um pouco do bebê e foco mais nela para entender o que está acontecendo, para poder ajudar mesmo. E o que você diria para uma mãe, assim, acabou de ganhar um neném, foi para casa e ela está se sentindo solitária, deprimida, ansiosa, chorosa? O que você diria como mãe agora, não como pediatra, tá? Olha, eu passei por isso, como eu falei aqui, acabei de contar da minha história, né, da Ana Clara. Então, eu tive um puerpério bem difícil, eu tive dificuldade de amamentar, eu fiquei muito chorosa, eu tive blues puerperal, eu fiquei com medo de entrar em depressão pós-parto. Então, uma coisa que isso foi o que realmente me motivou a procurar outra coisa, assim, para fazer. Não ficar só dentro da UTI, sabe? Eu falei, gente, eu preciso, sei lá, preciso ajudar outras mães, eu preciso falar disso, eu preciso botar isso para fora, sabe? Porque era uma coisa que fazia parte. E eu tinha isso dentro de mim. Por isso que eu li um monte de coisa a respeito desse momento, do puerpério, do acolhimento, porque a gente precisa ser acolhida, né? Eu acho que o que eu sentia falta era isso. Porque como eu sou do Rio, a minha família inteira estava no Rio de Janeiro, minha mãe veio para cá, mas era só a minha mãe. Meu marido saía para trabalhar 4 horas da tarde, então perdia aquele momento pior que era para mim, que era o final do dia. Então eu me sentia meio sozinha. E aí chegava a noite, ele chegava cansado, ele ia dormir, e assim, às vezes ele nem percebia que eu acordava, que às vezes eu ficava acordada durante 2 horas na madrugada, assim, sei lá, às vezes ela acordava 4 da manhã, só ia dormir às 7. E eu ficava assim, tipo, morta, acabada. E eu tinha essa sensação que a gente tem, às vezes, dessa exaustão, desse cansaço, sabe? E essa rejeição que a gente acaba dando, né? É aquela coisa assim, você põe o neném no berço, você fala, ai, meu Deus, que coisinha mais linda. Mas aí, na hora que o neném olha pra você, fala, aí você fala, e você chora junto. Então, vai passar. Isso passa. E aí eu me lembro que falavam pra mim, olha, são 3 meses e vai passar. E eu falava assim, gente, esses 3 meses não vão passar nunca. Que 3 meses que parece um ano, não vai passar nunca. Só que aí quando passa os 3 meses, você olha para trás e fala, nossa, passou. E você não lembra. Tanto você não lembra que aí depois, como dizia a minha madrinha, eu tinha uma madrinha que ligava para mim e falava assim, como que você tá? Aí eu falava assim, eu tô bem. Ela,
Não, olha, eu sei que você não tá, porque assim, eu sei que você não deve estar dormindo, mas assim, você vai voltar a dormir, tá? Porque senão ninguém tinha o segundo, o terceiro, o quarto filho. Aí eu, tá bom. O segundo filho eu não quero de jeito nenhum. E aí depois que eu tive o segundo filho, aí foi diferente, tá? Aí é um assunto para outro podcast, porque aí é outra coisa. Não, eu ia perguntar exatamente isso, eu ia aproveitar o gancho e ia falar, e aí, qual que foi a diferença de um... Porque o que a gente ouve muito, né? Ai, doutora, esse aqui tá muito diferente do primeiro. E eu falo, gente, você pode ter 2 filhos. Eu falo por experiência própria, pra quem não sabe, eu sou gêmea, tá? Então você pode ter filhos gêmeos. E não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, qual que é a diferença de um parto pro outro? Qual foi a diferença que você sentiu pros seus 2 puerpérios? Foi a mesma coisa ou não? Não. É completamente diferente. Porque assim, eu brinco, eu não falo, eu não falo isso na frente dos dois, porque tadinha, né, da minha filha, né? Não dá. Mas o segundo filho é um presente de Deus, assim, porque assim, você já passou por tudo tudo isso que a gente falou, a gente já passou. Não que não seja um puerpério, é um puerpério. A gente fica mais sensível, a gente tem a dor no peito do mesmo jeito, um pouquinho diferente, claro, né? Porque aí você já sabe o manejo, pegar, posicionar, é um pouquinho diferente. Só que assim, como você já passou por essa situação, parece que tudo flui melhor. Você já está mais seguro. Então, a questão da segurança que é importante. A insegurança que a gente tem naquele primeiro neném, do lidar com aquilo diferente, com aquela mudança de você se transformando como mãe, daquela família se transformando, daquela casa, né? Porque a casa transforma. Tudo se transforma. Parece que assim, é um luto, né? Você vive o luto de você como um ser individual para nascer uma outra pessoa, né? Você se redescobre. E aí, quando você tem o segundo, você já tem uma experiência completa. Então, a sua casa já mudou, você já virou mãe, você já é mãe pela segunda vez, então, você já passou por muito daquilo. Então, aquilo já não é mais tão estranho a você, e você já tem uma certa experiência. Então, você curte mais. Então, você curte mais o neném, você curte mais, você se permite dar mais colo, você se permite, sabe? Então, eu brinco assim, a história da minha funcionária, que eu não deixei ela embora, que até meus pais chegarem, teve uma vez que a minha mãe falou assim, minha mãe e meu marido falaram assim, a gente vai sair com a Ana Clara, a gente vai levar ela no shopping para passear um pouco. Aí eu falava assim, pode ir. Aí a minha mãe falou assim, quer que eu fique com você? Eu falei, não, pode ir, eu tô ótima. E quando todo mundo saiu, eu me senti tão bem dentro de casa, sozinha com o neném, que aí eu podia curtir aquele neném sem, coitada, dar na cara, porque eu também tinha que ficar, né? A única coisa ruim é isso, porque a gente tem que ficar se policiando, de também não ficar tão, meu bebezinho novo, porque tem a outra criança que vai ficar com ciúmes, né? Então, quando eles saíam, eu falava, que bom, ela vai se divertir e eu posso curtir o neném. Então, eu ficava feliz de estar sozinha. Então, você vê como é diferente, né? Tanto que eu levanto a bandeira pro segundo filho, viu, gente? Então, assim, nem conversem comigo. Tenham o segundo. Tem que ter. E são diferentes, tá? O gênio é completamente diferente. E eu brinco, eu falo assim, olha, a Ana Clara chorava muito, o Lucas já não chorou quase nada, mas ela é muito mais boazinha do que ele. Ele me dá trabalho. Esconde esse podcast do Lucas. Mas eu falo pra ele. Agora eu vou fazer umas perguntas pessoais. O Dr. Domingos vai me matar, porque a Cecília ainda não fez o podcast com ele. Olha só, a Tati tomou a frente. Vou roubar as perguntas aqui. Já que a gente já roubou o espaço, então vamos roubar tudo. Invadimos. É isso aí. Eu vou mudar um pouquinho das perguntas, mas eu vou te perguntar algumas das dele, tá? Qual é a sua comida favorita? Difícil, adoro comer. Né, Tati? Sabe que a gente dá uns plantões juntos, a gente fica escolhendo o que a gente vai comer. Coisa gorda, essa é a resposta. Né? Olha, eu gosto muito de comida japonesa. Amiga, também. Praia ou neve? Praia. Filme favorito? Difícil. Eu não sei se eu vou saber responder. São muitos. São muitos. Cita um aí. Olha, eu vou falar de um filme que eu revi agora, e eu vi o segundo agora, que é o Avatar. E aí, não assisti ainda o segundo. Então, eu revi o primeiro, antes de assistir o segundo, com as crianças. Né? E o Luca ficou alucinado com o filme. E é engraçado, e assim, eu vi de uma maneira totalmente diferente. Então, assim, a questão, né, E aí você começa a avaliar, eu com os meus pensamentos, mas eu viajo, né, gente? Então,
eu comecei a perceber essa questão do ser humano, né? De precisar, assim, sabe? A coisa, o que mostra o filme é dessa coisa destrutiva, pelo dinheiro, essa coisa. Então, isso mexeu, essa ganância, sabe? Mexeu um pouco comigo, aquela natureza linda, maravilhosa, e o homem tem que ir lá destruir, porque precisa daquele material que tem na terra pelo dinheiro, sabe? Então, aquilo mexeu um pouco comigo. Então, hoje, eu vou falar do Avatar. Ótimo. Aproveitando aí o assunto crianças, um sonho de criança. Eu sei um seu. Eu que perguntei, entendeu? Você que tem que responder. Mas aí me veio o seu, que é tão engraçado. Olha, o sonho de criança era ser médica e cuidar de criança, porque eu sempre amei desde pequenininha? Desde pequenininha. Sério? Eu amava cuidar de bebê. A minha mãe conta Você que queria eu ser ia... pediatra? Eu queria ser pediatra. Minha mãe conta que eu ia na consulta da minha pediatra e eu ficava brincando com a bebê. Então, eu tirava a bebê, eu botava a fralda, eu tirava a fralda. E ela ficava conversando com a... É como eu faço no consultório. Ela ficava conversando com a pediatra e eu ficava brincando. E era sempre isso. Eu sempre com a bebê. Botava no carrinho, tirava do carrinho, tirava a fralda, dava mamadeira. Então, assim... Bonitinho. Eu gostava. Sempre gostei. Próximo. O maior orgulho da profissão. Olha, eu vou dizer uma coisa, que hoje em dia, depois que eu fiz essas minhas, né, depois que o Luca nasceu, então ele vai fazer 7 anos, então tem mais ou menos uns 6 anos, que eu realmente mudei um pouco da minha área de atuação, né? Eu deixei de ficar só na neonatologia, dentro da UTI, hospital, que eu adoro hospital, tá, gente? Amo hospital. Não deixei de fazer plantão, porque eu gosto, mas depois que eu mudei, realmente, assim, toda essa minha busca por essa pediatria um pouco mais humanizada, mais funcional, mais integrativa, que me trouxe para cá, onde eu consegui encontrar essas, né, a clínica e esses médicos que falam a mesma língua que eu, né? Então, eu brinco, eu encontrei minha tribo. Então, isso, para mim, assim, eu tô no momento, assim, mais feliz da minha profissão. E agora, uma vergonha ou um mico que você pagou? Que essa é a melhor pergunta. Gente, tem uma que é muito engraçada, que inclusive tem relação com isso tudo. Eu estava no internato, lá em Teresópolis, né? Eu estudei lá em Teresópolis, que inclusive foi muito legal, porque é uma cidade serrana, no Rio. Então, eu morava longe da minha família, né? Então, eu primeiro morei junto com, né, em República, depois eu fui morar sozinha, enfim. E aí, eu estava no internato. O internato é o último ano e meio, né, da faculdade. 6 meses a gente ficava só em posto de saúde. E o último ano era dentro do hospital, rodando para quem não sabe, né, rodando nas grandes especialidades. E aí, eu estava rodando na pediatria. E aí, fui para essa visita no alojamento conjunto, aí me deparei com um bebê lindo, assim, gordinho, bonitinho, muito cabeludo. E eu sempre adorei neném cabeludo, né? E aí estava lá, né, o que a gente chamava de staff, né, que era o médico lá, o professor, né, orientando e tal. E eu cheguei para a mãe e falei assim, ai, como é cabeludinho, né? E aí, você sentiu muita azia na gravidez? O meu professor olhou para mim assim, o quê? Ai, meu Deus, que eu... Pronto, esse foi um mico daqueles que nunca, sempre que eu vejo o neném cabeludo eu lembro, mas assim, nunca. Agora você não fala mais, né? Não, né? Evoluir. Ceci, quer deixar um recado para as mamães que estão ouvindo a gente, assistindo o podcast? Olha, eu quero deixar um recado que, assim, ser mãe é muito bom, né? Eu acho que é isso que a doutora Tati falou em relação, assim, que as mães podem ter a escolha de como que vai ter o seu parto, né? A gente não tem a gente sempre orienta, né? Sempre quando o paciente chega, parto normal, cesárea, a gente orienta os 2 tipos de parto, mas vocês têm o direito de escolher o tipo de parto, tem o direito de escolher se quer que o neném venha direto pro colo, tem o direito de escolher se quer amamentar ou não, enfim. Então, assim, vocês têm o direito de escolha, né? E ser mãe é uma dedicação, é um momento, assim, que a gente se dedica, a gente sabe, assim, abdica da nossa vida por um período
e depois, e para ter aquele neném, para cuidar daquele neném. Mas depois é muito importante a gente resgatar também a nossa vida. Então, assim, uma coisa só que eu queria deixar, a gente falou muito do puerpério, que vai até mais ou menos aí 45, 60 dias, mas aí depois uma fase importante também, que é um outro momento um pouco tenso, assim, da mãe, que é o retorno ao trabalho. Né? Então, o término da licença maternidade é um momento assim que elas ficam muito também tensas, vulneráveis, chorosas, preocupadas, chega na consulta começa a chorar. Então, assim, mas é importantíssimo isso, porque eu me lembro que a minha mãe falava para mim, ela falava assim, é a identidade da mulher, né? se resgatar, né? Se voltar a ter isso, é saber que, porque assim, a gente que tem você a não nossa é vida, só mãe, né? Você não é só mãe. Você é então, Cecília. Isso. Então, assim, minha mãe falava para mim assim, você tem que voltar a trabalhar, porque seus filhos vão ter orgulho do seu trabalho, orgulho de você. E de verdade tem mesmo, né? Tanto que a Ana Clara fala que ela quer ser pediatra. Eu não incentivo, tá? Eu só falo assim, legal. Mas é isso. Amiga, adorei nosso bate-papo. Eu também, tão bom. Viu, Domingos? Doutor Domingos, a gente... Fez uma bagunça organizada. Fez uma bagunça aqui, mas foi legal, hein? Foi bacana. Então é isso. Beijos. Beijo. Ficar empenadinha assim. Peraí, então, deixa eu arrumar sua câmera. 3. Tem que ficar empenadinha. Não, senão vai ficar assim, não dá. Né? Eu não. Só o Domingos ele senta aqui, ele fica mó. Aí ele fica assim, né? Mas ele é o chefe, né, gente? Ele pode. Isso aí não tá gravando, não, né? Tá. Ai, meu Deus. Já vai pro corte. Já vai pro corte. Já vai pro zero. Liga o tempo pra eu ter uma noção de quanto. Senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Quanto tempo que a gente fica? É 1 hora. Uma hora? Tá. Só pra eu, né? Porque senão já... Esse vai ter que... Você hoje é a chefa. Ai, meu Deus. Acho que é por isso que eu tô mais nervosa, que eu tô sentada na cadeira do chefe. Do chefe. Esse lugar aí é mais confortável. Eu tô ótima. Você tá desconfortável? Tá nervosa? Chefa? Eu não, tô ótima. Nervosa, chefa. Gente, tá muito chique. Já imitando o chefe. Isso que é quem entrou por último, hein? Olha só. Sentou na cadeira do Que, chefe, só se já achando, tá né? na cadeira Coitada, do só chefe, que não. falando igual o chefe, entrevistando. Corta esse negócio, hein? 2, 3 e... Fala, galera! Bem-vindos a mais um Mantelecast. Ai, corta. Falei meio blue. E fala, galera, mais animada. Fala mais animado. Fala, galera! Ó, Cecília que tem que falar. Tá bom, senhor. Eu vou ter que começar tudo de novo. Gente, a gente vai Fala, ficar galera! uns 10 minutos Não falando, tem fazendo problema. essa parte. Depois que passa essa parte. Depois vai, né? Tá bom. Porque a primeira vez que o Dr. Domingos... Foi assim também? Gravaram, foi assim. A primeira parte teve vários erros. Então, ai, que horrível isso. Não é tão fácil ser o Domingos, gente. É muito chato. É difícil. Tá bom, vamos lá.